ouvido, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faz-nos resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Dás-lhe a comer pão de lágrimas e a beber copioso pranto. Constitui-nos em contendas para os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela os montes se cobriram, e com seus sarmentos os cedros de Deus. Estendeu ela a sua ramagem até ao mar e os seus rebentos até ao rio. Por que lhe derrubaste as cercas, de sorte que a vindimam todos os que passam pelo caminho? O javali da selva a devasta, e nela se repastam os animais que pululam no campo. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu e vê, e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste. Está queimada de fogo, está decepada. Perecem pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. E assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Amém. Querido Pai Celestial, muito obrigado por podermos nos reunir em nome do teu Filho nesta noite. Amém. Ó Senhor, levantamos nossos olhos firmemente para ti. Amém. E te pedimos que cubra-nos com tuas asas. Queremos nos reunir debaixo do teu vitorioso nome. Amém. Dá-nos um ambiente adequado, espiritual, para que o Senhor possa atingir os nossos corações. Amém. Usa a tua preciosa palavra em nossas vidas. Amém. Nós confiamos a ti e esperamos em ti. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Com a ajuda do Senhor, durante esses 4 dias que teremos, 4 noites, nós vamos destacar esse verso 18 de Salmo 80 como nosso tema geral para todas essas noites. O verso diz assim: e assim não nos apartaremos de ti. Vivifica e invocaremos o teu nome. Querido irmão, que é comum entre nossos irmãos, aqueles que pertencem ao Senhor, a nossa geração, antes que nosso bendito e glorioso Senhor rasgue os céus e retorne para aqueles que o aguardam e o amam, há um senso comum em nossos corações que há uma urgente necessidade de uma visitação divina, vivificadora sobre a igreja do Senhor nesses dias do fim. Por mais de um motivo. Não é nosso encargo nos determos nos motivos, mas os motivos são vários. Um deles é que, à medida em que o dia glorioso do Senhor se aproxima, nós estamos sendo embutidos em um imenso funil, onde realmente a nossa realidade espiritual de pertencimento a Cristo será testada até o fim. Não é por menos que a palavra do Senhor diz: e aquele que perseverar até o fim será salvo.
e tantos encorajamentos na palavra de Deus com relação a essa constância e permanência até que o nosso Senhor venha. Em Lucas capítulo 12, um capítulo precioso, há um encorajamento do Senhor com relação a essa hora em que aqueles que pertencem a Ele seriam levados diante de autoridades das sinagogas, como disse nosso Senhor, para serem arguídos. E nosso Senhor, conhecendo essa hora de pressão, essa hora de aflição, essa hora, podemos dizer, até de opressão, então Ele faz uma bendita declaração naquele capítulo, Lucas 12, dizendo assim: não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Quando vos levarem diante dessas autoridades, não vos preocupeis. O Espírito Santo vos ensinará nessa mesma hora o que deveis dizer. Para isso, queridos irmãos, nós sabemos e cremos que carecemos como igreja de um genuíno, um verdadeiro despertamento espiritual em direção a uma maior realidade espiritual. Creio que cometemos um erro enorme quando pensamos em despertamento espiritual ligando basicamente com assuntos como empolgação, emoção, agitação, quem sabe até mesmo barulho, quem sabe até mesmo elementos, aí sim, valiosos, significativos, como um fervor evangelístico, palavra do Senhor propagada, anunciada com mais poder, realidade. Sim, sem dúvida isso está incluído num despertamento espiritual. Mas sobretudo, podemos dizer, a pedra de toque e o fio de prumo de um genuíno despertamento espiritual é um aumento de realidade espiritual. O Espírito Santo do Senhor é o Espírito da realidade. Nosso Senhor, quando falou sobre ele, naqueles capítulos impressionantes, profundos, de João 14, 15 e 16, é um conhecido de todos nós. O Senhor usou 3 vezes essa designação para o Espírito Santo, cada uma em um capítulo, 14, 15 e 16. O Espírito da verdade. Lembramos que a palavra verdade sempre no Evangelho de João significa uma realidade, aquilo que é realidade, aquilo que tem substância, contrastando com sombra, algo que não tem substância em si, é uma sombra ou uma figura. Quando João usa a palavra verdade, ele está se referindo à realidade. E então o Espírito Santo é apresentado assim nesses capítulos como sendo o Espírito da realidade, aquele que traz a nossa realidade espiritual, realidade de Cristo, realidade de quem Cristo é, realidade do que a igreja é, realidade do que o mundo é, para que nossos corações estejam apercebidos, realidade do nosso chamamento celestial, para o que nós fomos chamados, para que nossa jornada cristã não se confunda, nós não andemos com o coração dividido. Por exemplo, Tiago diz no capítulo 1 da sua epístola que um homem de ânimo dobre, em outras palavras, de um coração dividido, ele é inconstante em todos os seus caminhos, todos. Então, irmãos, diante disso e muita coisa mais, como falamos, não é nosso foco abordarmos essas necessidades, o porquê de um avivamento, de um despertamento espiritual. Mas basta o que já falamos até aqui, para que nós vejamos que sim, nós estamos como igreja em uma hora de extrema carência. E carência do quê? De realidade espiritual. De que isso que nós professamos ser a nossa fé, a nossa relação com o Senhor, tenha um conteúdo espiritual valioso. Que nossas vidas reflitam aquilo que nós cremos e aquilo que nós professamos. Não apenas confessando com lábios, mas vivendo a realidade espiritual daquilo que nós cremos. Porque o nosso Senhor Jesus é o caminho, a realidade e a vida. E Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida, não gotas homeopáticas de vida, mas vida em abundância. Graças ao Senhor. Então, irmãos, essa é a sua promessa.
E quem fez a promessa é fiel, porque em si mesmo está o amém. Amém. Então, irmão, o que resta com relação a nós? Que nós tenhamos o mesmo coração que nosso Senhor tem tido, para que tenhamos os mesmos desejos que nosso Senhor tem tido. Quais são os seus desejos? Será que olhando um salmo como esse, não fica claro para os nossos corações a atualidade desse salmo para a hora em que vivemos como igreja? Esse é um salmo de Asaf, descrito no seu cabeçalho, que também faz parte da escritura inspirada, confira aí, que é mais que um salmo, é um testemunho de Asaf. Você vê essa expressão aí? Na introdução do salmo? Asaf está dando um testemunho do quê? Um salmo, porque é um testemunho cantado, né? Mas a ênfase, digamos, está mais no testemunho do que no salmo. Qual é o testemunho de Asaf? É um testemunho de um coração suplicante. 3 vezes, atente, volte de novo seus olhos para esse salmo. 3 vezes Asaf testemunha no seu cântico oração ao Senhor, dizendo assim: restaura-nos, Senhor. Você notou? 3 vezes. Restaura-nos, Senhor. Primeiro no versículo 3 ele diz: restaura-nos, ó Deus. Faze resplandecer o seu rosto e seremos salvos. Faze resplandecer seu rosto. O que significa essa oração? Asaf está dizendo: Senhor, usando aqui as palavras de Moisés, para tentar explicar o que Asaf está dizendo. Em certo momento da sua jornada com o povo no deserto, Moisés orou assim: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Essa é a nossa necessidade. Que a realidade espiritual da presença do Senhor, do Deus que nós temos, eu serei seu Deus e eles serão o meu povo. Isso se traduz em realidade espiritual para nós tão palpável, tão rica, tão preciosa, que nós possamos ser guardados nessa hora do fim, até que o Senhor venha com vigor e com vida de testemunho. Por um lado. Por outro lado, que o nosso Senhor encontre em nós um coração de noiva, ansiosa, que o anela, que o anseia. Aquele que não ama o Senhor Jesus seja anátema, maranata. Porque Paulo diz isso. Aquele que ama o Senhor, ora ao Senhor, queremos te ver face a face. Como diz aquele lindo cântico de Otmani: mesmo na paz me sinto tão sozinho, por ti suspiro em meio do prazer, e jamais a minha alma tem satisfação total. Por quê? Pois o teu rosto, amado, não consigo ouvir. Que cântico! Então, irmão, será que nós temos tido esse anseio nesses dias? Ou será que nossas expectativas são poucas? Inclusive dentro dos assuntos chamados religiosos, qual é a nossa expectativa? Qual é o anseio mais profundo do nosso coração? Se é pelo Senhor, se é pela vida restaurada do seu povo na terra, se é por uma igreja adornada que aguarda, geme, ora, suplica, vem, Senhor. Então, irmão, nós seremos ouvidos. Nosso Senhor nos garantiu que se nós, como o seu povo, nos humilharmos, nos prostrarmos, confessarmos nossos pecados, então Ele ouviria do céu, perdoaria nossos pecados, sararia a sua terra. No Velho Testamento, a terra literal, Canaã, as lavouras, as colheitas, as bênçãos. Hoje, no sentido espiritual, a sua igreja, a vitalidade da igreja, a vida da igreja, o vigor da igreja, o testemunho da igreja, essas vestes adornadas da igreja, sem as quais nós não veremos o Senhor face a face. Sem santificação, ninguém verá o Senhor, diz o autor de Hebreus. Então, irmãos, que hora nós temos vivido? Para onde nós olhamos, nosso coração se desespera, não é verdade? Todos os casos. Nós estamos em um funil apertado. Por quê? Porque o dia de Cristo se aproxima. Então, amados, antes que esse dia venha, nós temos uma urgente necessidade. E creio que esse salmo reflete de uma maneira maravilhosa essa necessidade. Colocada em uma frase: restauração espiritual, ou realidade espiritual. Então, a primeira vez, no verso 3,
Restaura-nos, ó Deus. Como? Qual é a maneira de Deus restaurar seu povo? Que estratégias que Deus usa? Nenhuma. Que métodos Deus usa? Nenhum. Será que o que a igreja carece é mudança de método? Precisamos descobrir métodos melhores? Será que precisamos de uma teologia mais apurada? Sim. Há tido, sim, muita necessidade de recuperação da verdade da palavra de Deus, dos fundamentos da palavra de Deus. Destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Mas, amados irmãos, nossa carência central é expressa nesse versículo, pelo resplandecer do rosto de nosso Senhor. Vendo o seu rosto, nós seremos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Então, logo que abrimos esse salmo, versículo 1, você viu a última frase do versículo 1? Olha de novo para ela. Mostra o teu esplendor. Não é uma frase maravilhosa? Ai, irmãos, que o Espírito Santo escrevesse em nosso coração essa necessidade de oração, para que nós oremos até que o Senhor venha. Essa frase maravilhosa. Senhor, mostra o teu para aqueles que te pertencem. Que essa seja a nossa oração. E que ela então incite o coração de nosso Senhor. Há um texto, na verdade, tão maravilhoso nos profetas. Isaías, quando então ele diz assim: sobre os teus muros, ó Jerusalém, busque, guarda, que noite e dia não se calarão. Ó vós que temeis o meu nome, não vos caleis. Não deis descanso ao Senhor. Veja essa expressão. Não deis descanso ao Senhor. E não descanseis vós mesmos, até que Ele restabeleça Jerusalém e a ponha por louvor na terra. Nós sabemos que no aspecto espiritual isso diz respeito à igreja. Os interesses do Senhor estão vinculados à igreja. Estão focados na igreja. Então, no versículo 3, a primeira vez. Volte seus olhos para aí, mais uma vez. Restaura-nos, ó Deus. Faze resplandecer teu rosto e seremos salvos. Sabe que essa palavra salvo é uma palavra ampla, né? Salvação fala de libertação. Salvação fala de restauração. Essa palavra usada no Novo Testamento é ainda mais ampla. Tem um sentido tão amplo. Fala de nosso espírito ser regenerado para Deus. Fala de nossos sentimentos serem recuperados para Deus. Fala de nossos pensamentos, nossa mente ser recuperada para o Senhor. Fala de nossa vontade ser submetida ao Senhor. Fala de nossos corpos serem alcançados por esse poder vitalizador da graça de Deus. Experiência daqueles que pertencem ao Senhor, né? Então, salvação, uma palavra tão ampla. Fala da transfiguração do nosso corpo quando da vinda do Senhor. Muito grande essa palavra, salvação. E ela é dependente de quê? De que o Senhor mostre o seu rosto. Quando a primeira vez Ele mostrou o seu rosto para nós, o que aconteceu conosco? Louvado seja o seu bendito nome. Trevas resplandeceu. Ele resplandeceu nos nossos corações. Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Deus. Então, irmãos, o primeiro clamor de Asaf, esse testemunho tão precioso, no verso 3. Restaura-nos, como? Faze resplandecer teu rosto, e seremos salvos. Depois no verso 7. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos. E mais uma vez, faze resplandecer teu rosto, e seremos salvos. E veja o versículo 19, a terceira vez. O Salmo conclui da mesma forma que começou. Restaura-nos, ó Senhor Deus dos exércitos. Primeiro ele diz Deus, depois diz Deus dos exércitos, depois diz Senhor Deus dos exércitos. E ele conclui: faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Terceira vez, a mesma expressão. Agora, irmãos, para que não nos confundamos, nem nos enganemos ou nos deixemos enganar com esse assunto despertamento espiritual. Sabe que hoje em dia tem se falado bastante sobre isso? Precisamos ser tão cuidadosos com esse assunto,
Porque alguns, por exemplo, acham que nosso país está vivendo um despertamento espiritual. Nós discordamos completamente. Não estamos vivendo um despertamento espiritual. Louvamos ao Senhor porque tem havido um desejo renovado entre muitos dos filhos de Deus para que a igreja realmente ganhe da parte do Senhor uma vitalidade espiritual que já há décadas em nosso país ela não tem possuído. Tem havido um clamor, tem havido uma oração. Mas isso em si não é um despertamento espiritual. Nós sim estamos carentes de uma genuína visitação do Senhor, trazendo um renovo da parte dele, para que então a realidade de Cristo, a realidade espiritual, possa ser recuperada pela igreja de uma forma aí sim, que testemunho, que expressa que o Senhor tem visitado, encontrado na sua benignidade o seu povo, por amor do seu nome. Então, como nós poderíamos, baseado na linguagem desse salmo inicialmente, descrever com realidade bíblica, e não com conceitos nossos ou com observações empíricas e nem pragmáticas, mas como nós poderíamos definir, através desse salmo, o que é um genuíno despertamento espiritual. Queria então que nós olhássemos 2 versículos que vão nos ajudar muito a buscar essa definição, esse conceito, digamos assim, diante do Senhor. Veja o versículo 14 e o verso 18 combinados. O verso 14 diz assim: ó Deus dos exércitos, volta-te. Significa volta a tua face, significa volta a tua presença, volta teu rosto, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê e visita esta vinda. Essa palavrazinha importante aqui, visita, é de tremenda ajuda para definirmos então com parâmetros bíblicos, para não nos perdermos, não nos enganarmos e nem nos deixarmos enganar o que seria um genuíno despertamento espiritual. Visita-nos. Essa expressão se refere a quem? Receber visita de quem? Asaf pede a visita de quem? Deus, o Deus dos exércitos. Então nesse versículo 14 está muito claro. O que está sendo rogado aqui é uma visitação divina. Muito claro. Mas então, combinado com o verso 18, nós vamos separar uma outra palavra importantíssima aqui, e é a palavra vivifica. O que ocorre numa genuína visitação divina em meio ao seu povo? Uma vivificação espiritual. Irmãos, não significa que nós não temos vida. Senão seríamos ímpios, não pertenceríamos ao Senhor. Mas significa que essa vida precisa ser renovada. Nós precisamos ser, podemos dizer assim, revivificados, retomados, reiniciados, quem sabe, na nossa relação com o Senhor. E então, se combinarmos versos 14 e 18, nós então poderíamos dizer assim, com confiança. E quando olhamos a história da igreja, e em particular a história dos avivamentos, um maravilhoso objeto de estudo, graças ao Senhor, porque está registrado na história, as visitações divinas, vivificadoras, para com seu povo. Então, quando nós olhamos a história da igreja, o operário do Espírito Santo, o Espírito na igreja, a Bíblia, por exemplo, esse salmo que nós estamos vendo, então nós poderíamos, com confiança, definir despertamento espiritual assim. O despertamento espiritual genuíno é uma visitação divina vivificadora. É isso. Uma visitação divina vivificadora. Capaz de chamar de volta os nossos corações para aquele que nos chamou. Capaz de resgatar de novo nossas afeições para aquele que nunca negocia suas afeições para conosco. Isso é uma visitação divina vivificadora. Uma visitação capaz de nos tirar de um estado, de uma condição de mornidão e nos aquecer de novo para o Senhor. Uma visitação capaz de nos levar de um nível de realidade espiritual para um nível de realidade espiritual mais elevado.
Agora, quando usamos essa expressão visitação divina, vivificadora, nós estamos aplicando ao povo de Deus. Sem dúvida, a visitação divina, vivificadora, é verdade para indivíduos. Mas o Senhor poderia visitar um aqui, visitar outro ali, visitar outro lá. Mas, de maneira geral, a igreja de Deus não recuperar vigor. Compreende a diferença de uma coisa e outra? O Senhor visitou alguns santos de maneira particular na história da igreja. E isso não significou necessariamente um despertamento da vida e da realidade espiritual da igreja. Então, sobretudo, a nossa ocupação deve ser com a visitação do Senhor para a sua igreja, para com a sua igreja. Porque, irmão, nem eu e nem você, biblicamente falando, poderemos aplicar a palavra, o termo noiva de Cristo para nós como indivíduos. Isso não está correto biblicamente. Você não pode dizer, eu sou noiva de Cristo. Compreende? O termo noiva de Cristo não é individual. Não pode ser aplicado para nenhum indivíduo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Nós podemos dizer, eu sou membro do corpo de Cristo. Pertenço a Ele e Ele a mim. Isso é verdadeiro, segundo a palavra. Mas noiva de Cristo, não. Noiva de Cristo é um termo exclusivamente coletivo, corporativo. E o que o Senhor anseia nesses dias? Indivíduos aqui ou ali restaurados? Visitação divina, graciosa de nosso Senhor na vida de um ou outro aqui ou ali? Nós sabemos que não. Nós sabemos que o Senhor tem desejado recuperar o seu testemunho e ataviar a sua noiva até que Ele venha e para que Ele venha. Então, amados irmãos, nós devemos, segundo aquela oração de Isaías, buscar com a ajuda do Senhor que esse anseio que está no coração dele seja compartilhado conosco. Amém. Que haja um anseio profundo no nosso coração. Sabe qual é, talvez, o primeiro grande empecilho contra esse anseio que nos leva a clamar, a gemer, a suplicar diante do Senhor? Vem, Senhor, visita a tua vinha. Esse verso 14 maravilhoso. Volta-te, Senhor. Você viu a expressão no início do salmo? Por que estás irado? Por que voltas o teu rosto contra a oração do teu povo? Não os escutas mais? Porque parece que os céus são de bronze? Porque a igreja tem experimentado um caminhar tão duro, trêmulo, morno, sem realidade impactante de testemunho? Por que não podemos mais experimentar aquilo que a palavra de Deus diz em Coríntios 14? Quando o povo de Deus se reúne e entra algum incrédulo, entra algum indouto, ele é por todos exposto e julgado. Seu coração é discernido. Ele se prostra em terra e testemunha que Deus, em sua presença, Deus mesmo, está de fato no meio de vós. Irmãos, que o Senhor nos ajude a compartilharmos com Ele, nosso Senhor, o desejo de seu coração, que o testemunho, a vida, a realidade, o vigor da sua igreja seja recuperado antes que Ele venha. Ou será que nós achamos que o Senhor irá retornar para uma igreja cambaleante? Realmente, irmãos, não podemos imaginar assim. Sim, nós sabemos que isso depende da soberania do Senhor. Nosso Senhor pode retornar agora, interrompendo essa reunião. Sim, que Ele fizesse assim. Mas, irmão, nós sabemos que há um desejo no coração do Senhor. Os céus têm estado fechados até hoje, no que concerne a vinda do Senhor. Ele ainda não voltou. Por quê? O que resta para o Senhor voltar? Algumas profecias relacionadas a Israel se cumpram? Não, nós não cremos assim. Nós cremos que não há mais nada para se cumprir para que o Senhor volte para a sua igreja. O assunto de Israel é um outro capítulo. Outro capítulo. Que não tem relação com a igreja. Para que o Senhor volte para a sua igreja, nada mais é necessário em termos de profecias. Compreende isso, irmão? Então, se isso é verdadeiro, se não há necessidade de se cumprir nenhuma profecia mais para que o Senhor venha, então por que Ele não veio? Porque de alguma maneira Ele tem aguardado que haja algo que se cumpra nos nossos corações antes que Ele venha.
E sem dúvida, uma dessas coisas é que haja um desejo renovado, puro, santo por Ele mesmo, que clama: Maranata. Senhor, seca nossas raízes como do trigo, desarraiga-nos, livra-nos, liberta-nos, para que sejamos todos para Ti. Irmão, se não tivermos um coração integral, nós não poderemos nem entender o que a Bíblia ensina sobre arrebatamento. Costumamos entender essa questão, de modo geral, arrebatamento, como sendo uma mudança geográfica. Nós estamos aqui, em um dado momento nós estaremos lá. Sabe de uma coisa? O cerne do arrebatamento é um movimento espiritual. Um movimento de nós mesmos para Cristo. Esse é arrebatamento. A noiva de Cantares diz assim: arrebataste meu coração com um só dos teus olhares. Não é um verso maravilhoso? Ela está dizendo: eu sou cativo tua, e ganhaste meu coração com um só dos teus olhares. Isso é arrebatamento. A mudança de posição será só uma consequência da mudança espiritual, do movimento espiritual. Então a pergunta para nós é: nós temos feito esse movimento espiritual? Vamos responder isso ao Senhor. Temos feito esse movimento espiritual? Se não, pelo menos temos orado ao Senhor: Senhor, ganhe tudo que há em mim. Triunfa sobre teus inimigos no meu coração. Ocupa o centro, o trono, e destrona o que tem competido contigo, teus rivais. Se sequer nós estivermos orando assim, então nós estamos no caminho do movimento espiritual que nós estamos falando. O movimento de nós para Cristo. E que o Senhor nos ajude nisso. Porque é por causa deste movimento que o outro será verdadeiro. Nosso Senhor. Você vê arrebatamento assim? Você vê arrebatamento como um movimento de amor? Sim, ele é um movimento de amor. O coração de nosso Senhor, que não é um coração impassível, de um vencedor que está com o braço cruzado no trono, olhando a igreja com aquele olhar impassível. Esse não é um vencedor. O coração de nosso Senhor ainda geme, ainda aguarda. Por quê? Porque aquela voz não foi ouvida, senão na profecia, não na realidade. Bem-aventurados os que são chamados para a ceia das bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Ah, louvado seja o Senhor. Graças a Deus pela vossa profecia, porque nós sabemos que ela é verdadeira, mas ela ainda aguarda. Ela ainda não foi ouvida. Então, irmãos, o que são essas coisas? São assuntos técnicos. Nosso Senhor vai ser movido por algo técnico. Você pensa assim? Nosso Senhor tem lá um relógio, lá diante do trono, que marca o tempo atual da Terra, né? Já que na eternidade não tem relógio. Então será que nosso Senhor tem um relógio aqui, que marca o tempo atual da Terra, e um outro relógio de cá que é fixo, marcando o horário da vinda dele? Ele está sentado no trono, até que dê a badalada. E ele levante do trono e vem para a Terra. É assim que você pensa sobre a vinda do Senhor? A vinda do Senhor é um movimento de amor. Ele aguarda. E ele ainda continuará aguardando. Para que haja corações na terra que gemem, que anelam, que clamam: vem, 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 Senhor. Irmãos, por causa de sua bendita misericórdia, nós aguardamos que antes que ele venha, para que esse movimento espiritual seja verdadeiro, preste atenção nisso para que não haja confusão. Vamos repetir uma vez mais. Ele poderia vir agora e interromper nossa reunião. Ele é soberano. Mas, se nós entendemos esse movimento do Senhor, do trono até nós, como sendo um movimento de amor, então ele aguarda uma resposta de nosso coração. Então, esse é um assunto para buscar. Senhor, ganhe nossa afeição. A quem tenho eu no céu, senão a ti. E na terra não há quem deseje, senão a ti. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Esse salmo de Asaf também. São 73, os últimos versículos. Então que o Senhor produza
na sua igreja esse movimento de amor, esse movimento espiritual. Mas entendemos que para que esse movimento espiritual seja produzido, preste atenção, se cremos que Deus unicamente é a única fonte, é o único autor, dele provém toda ação. Se ele não age, ninguém reage. Se ele não faz, ninguém faz. Se ele não opera, ninguém coopera. É isso ou não que a Bíblia ensina? Claro que é. Deus é quem opera em vós, Ele é Deus, segundo sua boa vontade. De Deus nós somos cooperadores. Muito claro. Deus é a única verdadeira fonte e o único verdadeiro autor. Já dizia Jonathan Edwards, falando sobre graça e eficácia. Então, se nós cremos que assim é, então, amados irmãos, para que nós sejamos recuperados desse movimento de amor, há uma necessidade. Qual? Uma visitação divina vivificadora. E é sobre isso que o salmista fala, nesse salmo tão maravilhoso. Então ele vai dizer: volta-te, Senhor, nós te rogamos, olha do céu, vê e visita esta vida. Isso no verso 14. E no verso 18, então, como que um complemento, ele vai dizer: e então nós não nos apartaremos de ti, vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Tão claro. Sabe o que é importante, irmão? Com a ajuda do Senhor, isso fique claro no nosso coração. Porque se não ficar, nós não vamos orar. Nós não vamos ter base para orar. Nós vamos orar baseado no quê? Em desejos, em conjecturas, em conclusões. Nós só podemos orar com confiança se nossa oração se baseia sobre a palavra de Deus. Então, graças ao Senhor, sim, nós temos base, sim. Até porque, se não houvesse ocorrido visitações divinas, vivificadoras, nesses 20 séculos de história da igreja, nenhum de nós estaria aqui. O Evangelho já teria sido banido, perdido e enterrado. Isso se você conhece algo da história da igreja, e em particular da história dos avivamentos. Nós só estamos aqui porque o Espírito Santo tem visitado a igreja nesses 20 séculos. Louvado seja o Senhor. Então, irmão, se esse é um direito de nascimento da igreja, por que nós nos calamos? Por que nós vamos dar descanso ao Senhor se esse é um direito da igreja, um desejo do Senhor? Ele tem feito dezenas de vezes nesses 2000 anos. Então por que nós vamos calar? Por que nossos irmãos tiveram esse privilégio e nós não? Nós só poderemos nos calar se os nossos interesses forem maiores do que os interesses de nós. Isso irá calar a nossa oração. E isso já tem calado em nossas orações como igreja. Nós temos tido planos demais, desejos demais, metas demais, ambições demais, um ninho confortável demais, comodidade demais. Então não há um clamor em nossa oração. Nossas afeições estão secas, de modo geral. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude. Que peçamos a Ele: Senhor, visita de modo vivificador a tua igreja. Recupera o que é teu em nós. Recupera nosso testemunho. Recupera a realidade espiritual. Isso é despertamento espiritual genuíno. Uma visitação divina vivificadora. Agora, vamos dar mais um passo. Ainda hoje, damos pelo menos um primeiro passo. Qual seria o antecedente espiritual para que nós tenhamos um genuíno despertamento espiritual? Aqui também nós poderíamos citar alguns fatores. Mas como nossa ênfase será outra, será positiva, será a consequência as marcas, melhor, desse genuíno despertamento espiritual, aqui pretendemos nos deter. Esse é um longo assunto, não é um assunto para 4 reuniões como teremos aqui. Então, entendemos da parte do Senhor que devemos nos deter nesse aspecto das marcas, para que nós possamos orar com clareza. O que nós estamos buscando? Emoções renovadas, agitação, empolgação, movimentos, uma estratégia nova, maior número de convertidos. O que nós estamos buscando? Quais são as marcas de um genuíno despertamento espiritual? Quando o Espírito Santo visitou a igreja, o que foi produzido? Então é por aí que nós vamos andar nesses dias.
Mas antes de entrarmos aí, nós precisamos de um passozinho para trás. E esse passo para trás, o objetivo é: qual é o antecedente de um verdadeiro despertamento espiritual? Alguns antecedentes poderiam ser citados, mas talvez consigamos resumi-los com uma frase também, colocando em uma frase esses antecedentes. Nós diríamos assim: é um senso agudo, um senso agudo de uma profunda pobreza espiritual. Isso antecede qualquer vida. Um senso profundo, agudo de pobreza espiritual. De novo, nós precisamos pedir ao Senhor que abra nossos olhos. Porque, irmãos, uma das características de uma era de pobreza espiritual, sabe qual é? Por incrível que pareça, é que em meio à pobreza espiritual, os pobres se acham ricos. Isso é um grande problema. Por exemplo, Laodiceia. Na avaliação dela, ela olhava para si mesma e dizia o quê? Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Mas na avaliação do Senhor, qual era a avaliação do Senhor? Não sabes que és miserável e pobre e cego e nu. Então havia só uma solução, já que os diagnósticos eram tão diferentes. Quando ela olhava para si e via riqueza, o Senhor olhava para ela e via pobreza. Então o Senhor diz: eu te aconselho. Você vê que Senhor maravilhoso nós temos? Ele é o todo-poderoso manso. Então, todo-poderoso gentil. Então ele não entra ali arrombando aquela assembleia de Laodiceia. Ele diz assim: tem um conselho. Quem tem ouvidos, ouça. Qual é o conselho? Que de mim compre ouro refinado pelo fogo para te enriquecer. Compre vestes para vestir, cobrir com a nudez e colhi, para que unja os teus olhos, para que vejas a vergonha de Deus. Que maravilhoso Senhor. As provisões estão nele mesmo, para que nós tenhamos uma correta avaliação. Mas para que nós tenhamos a correta avaliação, não tenha dúvida, irmão, um preço será pago. Temos que comprar. O que significa comprar? Nós precisamos ser, passo a passo, nos render a esse constrangimento do Senhor, para que nós possamos ir abrindo mão daquilo que é nosso, nossos interesses, nossas coisas, nosso, e o nosso coração ir se voltando para os interesses do Senhor. É isso que é chamado em Laodiceia de me compres, ouro, colhi, vestes. Então, irmãos, todo genuíno despertamento espiritual tem esse antecedente. Um senso agudo. Sabe o que é um senso agudo? Existe dor crônica e dor aguda. Né? Qual que é melhor? Nenhuma. Toda dor é ruim. Mas a dor crônica é mais suportável. Certo que às vezes se tiver uma dor crônica de 24 horas, você vai chegar no fim do dia totalmente esgotado. Né? Mas é crônica, é suportável. Mas a dor aguda é terrível. É aquela lança que te perfura, penetra. É isso que é necessário para com o nosso coração. Que nós tenhamos de novo uma dor aguda diante do senso de nossa pobreza, nossa superficialidade. Isso antecede qualquer avivamento de vida. Agora vamos dar um primeiro passo, hoje pelo menos, nesses aspectos positivos. Se o Senhor permitir, vamos ver 4 ou 5 deles nesses dias. Essas marcas de um despertamento espiritual genuíno. A primeira delas, apenas vamos mencionar hoje. Não houve nenhum despertamento espiritual verdadeiro na história da igreja em que essa primeira marca não tenha estado presente. Ela está presente em todos. E essa marca é um estado permanente de arrependimento. Irmão, não é questão de um ato de arrependimento aqui ou ali. Graças ao Senhor isso ocorre também. O Espírito Santo não nos convence de todo pecado. Se confessarmos nossos pecados, Ele não é fiel e justo para perdoar nossos pecados, purificar toda a justiça. Pecado, convicção do pecado e confissão do pecado. A Bíblia nos ensina isso com tanta clareza.
Mas não é disso que nós estamos falando. Não é. Nós estamos falando de arrependimento de atos. Nós estamos falando de um estado permanente de arrependimento. Mas será que poderíamos explicar isso? Nós sabemos que essa expressão, essa palavra arrependimento, ela significa o quê, essencialmente? Uma mudança, uma transformação, não só da maneira de nós pensarmos. A palavra literal, essa metanoia, metanous, significa sim uma mudança de mente. Mas não limita apenas a mente, é claro que não. Fala de toda a nossa conversação, toda a nossa conduta, tudo que nós somos afinal de contas. Não é mudança só de intelecto. Vai nossa vontade junto, vão nossas emoções junto, vai tudo que nós somos juntos. É uma conversão do coração. Senão não é arrependimento. É algo que atingiu só o intelecto, só nos convencemos que aquele é um mau caminho, né? Mas o nosso coração deseja, o nosso coração ainda busca, nossas emoções ainda são tocadas. Então será que isso é um arrependimento que atingiu tudo que nós somos? Claro que não. Fomos só convencidos, temos só um assentimento intelectual a algo, né? Então, o que é um estado permanente de arrependimento? Irmão, significa em primeiro lugar um reconhecimento de que o Senhor Jesus e nós somos tão diferentes. Compreende? Isso instala em nós um estado permanente de arrependimento. O homem de Deus do passado usou uma expressão que foi muito usada por outros depois dele, reutilizada. Uma expressão muito linda, se referindo a Cristo. Sabe como ele chamou o nosso Senhor? Ele disse assim: Ele é totalmente outro. Não é uma linda expressão? Ele é totalmente outro. Quando eu olho para ele, olho para mim, ele é muito mais. Ele é totalmente outro. Quando eu olho para a glória dele, para a minha pecaminosidade, ele é totalmente outro. Quando eu olho para a santidade dele, para a minha malignidade, ele é totalmente outro. Quando eu olho para a vitória dele, para o meu fracasso, ele é totalmente outro. Que linda expressão, irmão. Então, o que é um estado permanente de arrependimento? É um estado de deslumbre. Ele é diferente de mim. Mas eu sou dele. E ele é meu. E o seu interesse é tomar tudo que ele é e formar, tecer, entretecer em mim Cristo formado em nós. Meus filhinhos, por quem sofre. Paulo sofria, irmão, sofria. Será que pela visão celestial em si, pela coisa em si, pelos êxtases espirituais que ele tinha, a profunda comunhão com Deus que ele tinha, olhando só esse assunto em si mesmo, será que ele precisava sofrer? Será que ele sofreria por causa disso? Não. Por que ele sofria? Ele sofria porque ele via, sabia, experimentava, vivia, compartilhava do que estava no coração do Senhor Jesus. O que está no coração do nosso Senhor Jesus? Uma necessidade. O Senhor Jesus tem necessidade? Tem. Qual necessidade? Ele deseja uma noiva adornada para as bodas dele. Cordeiro de Deus. Ele anseia. E Paulo compartilhava com ele dessas suas necessidades. Colossenses 1:24. Escute bem esse versículo. Agora eu me regozijo por vós e preencho, cumpro, completo o que falta das aflições de Cristo na minha carne, a favor da igreja, que é o seu corpo. Não é um verso maravilhoso? Paulo está dizendo, em outras palavras, que as aflições de Jesus para redimir a igreja estão completas. Ninguém participou disso. Quem redimiu a igreja? Só o Filho de Deus. Esse lagar ele pisou sozinho. Só ele poderia, inclusive, ter feito essa obra maravilhosa. Ele é Deus, homem, né? Mas, irmão, escute bem, mas há ainda aflições de Cristo para serem preenchidas por nós. Então Paulo diz: eu me coloquei nessa brecha, eu sou um companheiro dele, eu preencho. Palavras dele, Colossenses 1:24. O que resta das aflições de Cristo na minha carne? Então, irmão, que aflições são essas? Se não são aflições para a redenção, como poderíamos chamar? Aflições para edificação da igreja. Ou se quisermos, aflição para o atavio.
para que ela seja ataviada. Sim, nosso Senhor Jesus ainda suporta aflições. Ou será que um noivo que ama, que sabe o que ele proveu para sua noiva, eu estou falando naturalmente, um noivo natural, que ama sua noiva natural, que fez toda a provisão para ela, para ser dele, e ele a quer, ele a ama, ela é exclusiva dele, todos os afetos dele são para ela, ele já proveu tudo para ela. Você acha que ele cruzaria seus braços, sentaria na sua cadeira e ficaria impassível até o dia que a sua noiva resolvesse se voltar para ele? Não. Seu coração gemeria, iria em busca dela, clamaria, diria: vem, vem noiva minha, pomba minha. Lembra da linguagem cantada? Formosa minha, levanta-te e vem. Essa é a linguagem cantada. Assim o nosso Senhor. Ah, irmão, será que o nosso coração tem ouvido essa voz? Ou nós achamos que essa voz já se calou? Que aquele que assenta no trono não expressa essas palavras? Mas ele as expressará até que ele rompa o céu e que tome a sua igreja de graça. Então, queridos irmãos, há necessidade de uma visitação divina vivificadora, renovadora, para que nós sejamos conduzidos, então, em primeiro lugar, a um estado permanente de... Isso nos levará a andarmos diante do Senhor como deveríamos, mas nem sempre andamos. Arrependimento de quê? Arrependimento do que somos. Lembre-se sempre disso. Não é questão dos frutos da árvore. Um fruto pecaminoso, outro fruto pecaminoso ali. A questão é a árvore antes do fruto. É o que somos, mais do que o que fazemos. Compreende isso? Esse é o estado permanente de arrependimento. Permanentemente nós somos autoconfiantes. Ou você acha que não? Você nos conhece na luz do Senhor? Permanentemente nós somos egocêntricos. Ou não? Você acha que não? Peça ao Senhor para te mostrar os tentáculos do egocentrismo. E você vai começar a ver. E vai chorar por eles aos pés do Senhor. Rotineiramente nós somos altivos e soberbos. Davi, um homem tão trabalhado pelo Senhor, sabe como ele termina a oração no Salmo 19? Também da soberba guarda o teu ser, que ela não me domine, então eu serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Por que ele orava assim? Porque ele sabia que a soberba anda a par e passo conosco na nossa jornada espiritual. Até quando nós estamos fazendo avanço espiritual, progresso espiritual, lá está a soberba. Sabe o que ela está fazendo ali? Como você está se tornando melhor, como você está crescendo, amadurecendo. Olha como os outros estão te valorizando mais, sabe, te aplaudindo mais, te reconhecendo mais. Você está ficando santificado mesmo, incrível. Que maravilha. Essa é a soberba. O Espírito Santo nunca diz isso. Então, irmãos, um profundo estado de arrependimento nos mantém em uma condição adequada. Estamos sendo totalmente arrependimento de nossa autossuficiência, arrependimento de nossa autoconfiança, arrependimento de nosso egocentrismo. Nós interpretamos tudo em função de nós mesmos. Irmãos, só para citar um exemplo, nos relacionamentos, na vida da igreja, pense sobre isso. Quantas vezes, se numa calçada você passou distraído por algum motivo e não cumprimentou um irmão, ai de você. O irmão vai dizer: olha lá, nariz em pé, nem me cumprimentou, nem olhou para mim. É assim? Nós somos cheios de milímetros, egocêntricos, ultrassensíveis, carnais seria a melhor palavra. Então, um permanente estado de arrependimento é produzido quando Deus visita de modo vivificador a sua vida. E sabe por quê? Porque nossos olhos se voltam para fora quando o Senhor nos visita. Nossa atenção é chamada para outro quando Ele nos visita. Então tudo muda em nossa vida. Tudo muda. Nosso foco está fora de nós. Nossa atenção está fora de nós.
Nossos interesses estão fora de nós. Nosso amor está fora de nós. Então, claro, tudo bem. Nós deixaremos de ser essas pessoas complexas, difíceis, complicadas, cheias de linguagem subliminar e lendo os outros nessa mesma linguagem. O que será que o meu irmão quis dizer com aquilo que ele disse? Nós somos uma lástima. Então, louvado seja o Senhor, porque nós podemos orar: Senhor, volta-te e nós te rogamos. Amém. Olha do céu, vê e visita essa vida. Amém. Esse vê está cheio de conteúdo, não está? Vê o quê? Ele já falou nesse salmo. Vê, Senhor. Vê que o javali da selva a devasta. Vê que os teus inimigos zombam de nós, teu povo. Vê. Senhor, vê. Toma nota, Senhor. Olha em que estado nós estamos. Então é isso, como dissemos, que antecede qualquer visitação vivificadora, divina sobre o seu povo. Um senso agudo, doído de pobreza. Senhor, como eu sou pobre, Senhor. Pobre, pobre, pobre da tua presença, pobre do teu caráter, pobre da tua palavra, pobre nos relacionamentos, pobre no testemunho. Penso em mim, vivo para mim, só olho para mim, meus interesses, minha família, meu marido, meu filho, minhas coisas, meu trabalho, meu, minha. Quando o Senhor visita a sua igreja, a nota é mudada. Ele, seu reino, sua vontade, seu nome, sua glória, isso ocupa nosso coração. Agora, irmãos, o que há de maravilhoso nisso é que quando nós somos ajustados a esse centro, que é nosso Senhor, tudo em nós se ajusta. Aquilo que nós tentamos ajustar, e tentamos, e fizemos promessas, e votos, e forçamos, e tentamos, e esperamos, e nada aconteceu. Porque nós continuamos focados em nós mesmos. E aí que entra a moléstia da psicologia. E como ela tem assolado o povo de Deus nos nossos dias. Amados irmãos, nós dissemos isso, não é com crítica, é com dor no nosso coração. A grande maioria dos púlpitos do nosso país, nós temos psicólogos e não profetas. Psicólogos e não pregadores. E a igreja está sendo instruída em autoajuda. Basta entender seus conflitos psicológicos. Então você vai descobrir a solução. Como conhecer o homem? Essa linguagem é antiga. Quem falou isso, talvez com mais propriedade, a primeira vez, viveu 500 anos antes de Cristo. Sabe o que aconteceu com ele? Se suicidou. Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. Porque não é possível nós conhecermos a nós mesmos por método nenhum, por estratégia nenhuma, por psicologia nenhuma. Só um caminho. Qual é? Salmo 36, 9. Em ti, Senhor, está o manancial da vida, e na tua luz nós vemos. Graças a Deus. Então, amados, nós não precisamos de nada, de nenhum instrumento, além da palavra de Deus e do Espírito de Deus, para que nós cheguemos à maturidade espiritual. Amém. E para que nós sejamos plenamente salvos e transformados. Nada a igreja carece. Seria um absurdo se carecesse. Cristo deu, quando derramou seu Espírito, tudo o que a igreja precisa para se ataviar. Em essência, é o Espírito Santo mesmo e a palavra de Deus. Um par inseparável. O Espírito e a palavra. Nós recorremos a tantas coisas porque temos sido, de modo geral, um vaso vazio do Espírito Santo. E temos recorrido a muitos instrumentos, mas não à palavra. Então, irmãos, vamos ficar até aqui hoje. Esse permanente estado de arrependimento é uma primeira marca. As que vamos tocar aqui não estão em ordem de importância. Não haverá diferença de importância entre as outras que nós colocaremos aqui. Mas elas são então igualmente importantes, igualmente valiosas. E entendemos, começar por esse assunto arrependimento, porque ele vai tocar a base da nossa relação com o Senhor. Um estado permanente de arrependimento. E lembre-se, não apenas mudança de mente, mas uma conversão do coração. Converte-nos a Ti,
e seremos convertidos. Então, irmãos, se o Senhor, pela sua graça, ouvir nossas orações, enviar o seu Espírito em um sopro, em um renovo vivificador bendito, antes que o Senhor Jesus venha, nós experimentaremos sim uma verdadeira conversão de coração. Nós veremos que os nossos sentimentos são diferentes do dele. Mas de alguma maneira, por causa da visitação do Senhor, os nossos sentimentos serão profundamente afetados e trocados. Nossos interesses também serão afetados. Nossa maneira de pensar também será afetada. Nossa maneira de nos relacionar será profundamente afetada. Tudo em nós será afetado. Porque arrependimento é uma conversão do coração. Então, queridos irmãos, que não cesse o clamor da igreja até que o Senhor vivifique, faz resplandecer teu rosto e seremos salvos. Mostra o teu esplendor. Essa palavra no verso 18, concluindo, Salmo 80, 18, tão significativo esse versículo. Deixa eu colocar alguma coisa rápida sobre ele para concluir. A expressão literal, traduzida na versão que lemos, na versão revista atualizada, que diz assim: e então não nos apartaremos de ti. Primeira frase do verso 18. Literalmente, veja a beleza disso. O texto, a palavra, significa: e assim, Senhor, nós não viraremos as costas para ti. Não é muito sugestivo? E assim, o quê? O que disse antes do salmo? Volta-te, Senhor, visita, olha do céu, vê e visita a tua vinha. Verso 14. E no verso 18 ele vai dizer: e assim, ou seja, com a tua visitação, com teu rosto resplandecendo de novo sobre nós e para nós, nós não viraremos as costas para ti. Que expressão mais preciosa. E então, a próxima expressão, vivifica-nos. Também nessa versão, essa palavra é usada para traduzir o original. Vivifica-nos. Sabe qual é a ideia? Não é no sentido de dar vida, nesse contexto aqui do Salmo. É no sentido de guardar em vida. Veja que interessante. Então, se fosse ler esse versículo literalmente, segundo o texto original, ele seria assim: e assim, Senhor, nós não viraremos as costas para ti. Guarda-nos em vida e invocaremos o teu nome. Não é maravilhoso? É isso que o Senhor deseja fazer. Porque, irmãos, nós temos, de modo geral, virado nossas costas para o Senhor. E preste atenção nisso. Atos capítulo 2, se você quiser abrir sua Bíblia, no verso 25, um versículo que nos mostra qual foi o segredo da vitória de Jesus na sua vida humana. E ele está baseado exatamente nessa expressão que acabamos de tocar, no Salmo 80, 18. Atos 2, 25. Quando Pedro está pregando aqui nesse evento, logo após o Pentecostes, ele cita o Salmo 16, um Salmo de Davi, se referindo ao nosso Senhor. Ele diz assim: porque a respeito dele, de Jesus Cristo, diz Davi. Note agora essa frase, só a primeira desse salmo. Está escrito aí: diante de mim eu via, de vez em quando, sempre. Quem? O Senhor. O Senhor. Guarde essa frase, irmão. Diante de mim eu via sempre o Senhor. Sabe por que ele é tão importante? Está aí resumido em uma frase. Qual foi o segredo da vida humana vitoriosa do nosso Senhor Jesus? Por que ele venceu como homem? Irmãos, ele venceu muita coisa. Ele só venceu na morte porque ele venceu na vida. Você compreende isso, irmão? Você acha que alguém que vivesse para si mesmo se entregaria por outro na cruz do Calvário? Impossível. Então, nosso Senhor, para vencer na morte, ele teria primeiro que vencer na vida. Como que ele venceu na vida? Aí está o segredo. Diante de mim eu via sempre. Por que estamos lendo esse versículo? Porque o Salmo 80, 18 diz: e então não mais viraremos as costas para ti. Isso foi o que Jesus não fez. Ele nunca virou as costas para o Pai. Qual foi seu segredo? Diante de mim eu via sempre. Quando ele foi traído por Judas, negado por Pedro, abandonado por todos, diante de mim eu via sempre o Senhor.
Não é maravilhoso? Esse é o segredo da sua vitória, da sua vida humana. Até que então na cruz, para vencer a morte, o Pai, não ele, o Pai, teria que virar as costas para o Filho. Porque aquele que não conheceu o pecado, o Santo de Deus, foi feito pecado. Então, ele vai clamar. Segundo os evangelistas, ele vai gritar: Deus meu, oh Deus meu, por que tu me deixaste? Fiel Senhor, maravilhoso Senhor. Esse foi o segredo de sua vida humana, e será sempre o segredo daqueles que pertencem a Deus. Irmão, diante de você, você vê quem? Quando você olha para sua esposa, você vê quem? Quando você olha para o seu marido, você vê quem? Quando você olha para o seu irmão, você vê quem? Compreende o quanto esse segredo é importante? Quando nós olhamos para os nossos irmãos e vemos nossos irmãos, então nós temos muito problema. Porque nós vamos relacionar na base de simpatia ou na base de antipatia. E essa é uma base carnal e humana. Mas quando nós vemos sempre o Senhor, diante de mim eu via sempre o Senhor. Esse foi o servo do Senhor, com S maiúsculo. E para concluirmos então, sabe o que a epístolazinha tão pequena de Judas, tão pequena e tão linda, tão penetrante, diz lá no versículo 6 daquela epístola, de um capítulo, antes do livro de Apocalipse, Judas, ali no verso 6, Judas vai falar sobre alguns anjos que caíram. E ele vai dizer assim: por que eles caíram? Judas vai dizer que eles não guardaram o seu próprio domicílio. Judas, versículo 6. Sabe o que significa não guardaram o seu próprio domicílio? Isso. Significa que criados como foram anjos, para contemplar a glória do Filho, do Verbo, que é o Senhor Jesus, e adorar a Deus na pessoa do Filho, por algum motivo, em um dado momento, eles fizeram uma escolha. Qual escolha? Virar as costas para Deus. Lúcifer e um terço dos anjos. Então eles foram julgados. Qual foi o seu erro? Virar as costas para o Filho, assumindo uma vida independente de si mesmo. O seu mentor foi Lúcifer. O que ele queria? Ele queria a glória do Filho. Mas como ele nunca poderia ter, porque aquela glória é a glória de Deus. E ele é uma criatura. Ele nunca poderia suportar aquela glória. Mas ele ambicionou aquela glória. Soberbo. Então, essa foi a causa da tragédia desses anjos. Viraram as costas. E o contrário foi o segredo da vitória do nosso Senhor. Diante de mim eu via sempre o Senhor. E esse é o segredo do vigor da igreja visitada por Deus. Esse salmo deixa muito claro. Faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos, restaurados. E então nós não viraremos as costas. Guarda-nos em vida e invocaremos. É maravilhoso, irmão. Então que o Senhor nos ajude a fielmente orarmos sobre isso. Que não seja, com a ajuda do Senhor, com misericórdia, um assunto para 4 dias de meditação. Que seja um assunto que seja escrito com letras de fogo em nosso coração. Porque nós estamos falando de um movimento de amor. Que o Senhor nos ajude a não virar essa página em nossa história. Mas sermos aqueles de quem foi dito na profecia que citamos: sobre teus muros, ó Jerusalém, os guarda. Amém. Noite e dia não se calam. Eles não darão descanso ao Senhor. E eles não descansarão. Até que ele restabeleça Jerusalém e a ponha por louvor. Amém. Ah, irmão, que o Espírito Santo escreva assim. Amém. E que nosso coração seja consumido por esse desejo. Amém. Vamos lá. Ó Senhor, confiamos a Ti nossas vidas, talvez mais. Confiamos a Ti Tua palavra. Pedimos ao Senhor que Tu mesmo as tomes como uma espada afiada de 2 gumes. Que penetre o nosso coração com ela.
E, Senhor, que nada em nós que é discórdia, nada em nós que é caótico, dividido, permaneça diante de Ti. Amém, Senhor. Triunfe sobre Teus inimigos em nossa vida, na vida da Tua amada igreja. Amém, Senhor. Oh, Senhor, obrigado, porque podemos levantar nossos olhos para Ti Hoje. e orarmos segundo o Teu coração. Volta-te, Senhor, nós te rogamos. Amém, Senhor. Olha do céu e vê, e visita esta vida. Amém, Senhor. Vivifica-nos e invocaremos no Teu nome. Ó Senhor, escreve, te pedimos, com letras profundas em nosso coração, Amém, esse Senhor. anseio, esse clamor, esse gemido, Amém, para que Senhor. nós verdadeiramente sejamos desarraigados Sim, Senhor. daquilo que não é teu, se opõe a ti, compete contigo, e tenhamos um coração de companheiros e cooperadores. Amém, Senhor. Ah, obrigado, Senhor. Porque embora vivendo dias tão difíceis, nós temos experimentado e percebido o desejo e o movimento de amor do Senhor em direção à Tua igreja. Amém, Senhor. Obrigado por Tua fidelidade, Senhor. Obrigado por Tua misericórdia, Senhor. Apesar de nós mesmos, o Senhor se move por amor do Teu próprio nome. E nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor.